Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Agora vai um pouquinho para frente, Romanos capítulo 8. Glórias a Deus. Romanos 8 e o 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Eu li duas porções da palavra de Deus, até um tanto extensa, né? Mas as duas porções da palavra que eu li nessa noite, elas fazem menção à nossa própria vida, à nossa própria existência. E como nós sabemos, querido, que hoje o evangelho tem sido levado para uma questão, para as necessidades do homem. Hoje muito se prega o evangelho por causa da necessidade do homem, do comer, do beber, do vestir, das necessidades humanas. E nós lemos um texto onde Jesus fala conosco de forma clara sobre essa questão, a questão do comer, do beber, do vestir, das necessidades cotidianas. E nós lemos um texto também onde Paulo, ele traz um cântico de vitória. E dentro do cântico de vitória ele vai falar duas coisas que saltam como esperança para mim e para você. Só que o que Paulo fala no cântico de vitória, na realidade, ele traz esse cântico em tom de perguntas, de questionamentos para mim e para você. Questionamentos da nossa vida no evangelho, como cristãos, como servos de Deus. Quando nós olhamos para Jesus no capítulo 6, Jesus está na montanha, irmão. Jesus está no monte, ele está pregando, ele está ensinando a multidão. Nós sabemos que Mateus, no capítulo 5 ao 7, é o sermão da montanha, o evangelho está ali. Ali ele está ensinando sobre a vida prática, a vida espiritual, a vida material, as necessidades humanas. Ele está falando do convívio, ele está falando sobre tudo que nós vivemos na terra. E dentro do que Jesus está falando, ele vai dizer assim: olha, não andeis, pois, ansiosos, não andeis, pois, inquietos.
Não andeis, pois, preocupados. Ele está dizendo para mim e para você, de maneira muito clara e muito evidente, no capítulo 6, no versículo 25: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele vai dizer assim: não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? A nossa vida é maior do que a comida, o nosso corpo é maior do que a roupa. Jesus faz nos entender o seguinte, querido, que antes da necessidade do nosso corpo, nós temos a nossa vida. Antes das nossas necessidades externas, nós temos o Senhor, porque é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que move as circunstâncias, é o Senhor que guia as nossas vidas e que não nos deixa à mercê das circunstâncias desse mundo. Jesus disse: não andeis cuidadosos. Jesus está trazendo para mim e para você um remédio contra a ansiedade. Irmão, nunca se viu, como nós estamos visto na nossa geração, pessoas ansiosas, depressivas, debilitadas. Nunca se viu uma geração tão ansiosa como essa, porque as pessoas estão preocupadas com comer, com vestir, com beber, quanto à vida, quanto às necessidades, quanto o carro novo, quanto o celular novo, quanto a casa nova, quanto querer mostrar algo para as pessoas. Isso demanda-se uma necessidade, entra-se uma crise existencial, entra-se uma ansiedade na alma por querer ter o carro do ano, a casa do ano, o telefone do ano. Aí você vai ver as pessoas doidas, se endividando, correndo atrás de fazendo empréstimo e fazendo loucuras para querer mostrar um status para a sociedade que ele está atual, que ele tem aquele carro, que ela tem aquele telefone, ou que ele tem aquela casa. Com isso eu quero trazer a reflexão para você nessa noite, que Jesus está falando que nós não podemos andar cuidadosos com relação à nossa vida. Necessidade, querido, necessidades são supridas. Amém? Você trabalha, Deus honra você no seu trabalho para que as suas necessidades sejam supridas, para que as necessidades da sua família sejam supridas. E Deus honra você no seu trabalho, Deus honra você no labor da sua vida, Deus honra você. Só que Jesus traz para mim e para você um remédio contra a ansiedade, um remédio contra a depressão. E tem gente por aí tomando remédio contra a depressão, irmão, tomando remédio contra a ansiedade. Mas o remédio que Jesus trouxe para mim e para você diante da sua palavra é esse: que nós não podemos andar inquietos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Alguém aqui já viveu amanhã? Se alguém já viveu amanhã, levanta a mão. Que dia que é hoje? Hoje é dia 10 de junho de 2018. Alguém já viveu o dia 11 de junho? Jesus está dizendo aqui, ó: não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã. Irmão, tem gente aqui dentro dessa noite preocupado com amanhã. Eu sei que tem. Você está preocupado amanhã com a conta, talvez com o cheque que vai cair, com o cartão, ou com um compromisso que você tem, uma responsabilidade que você tem, com uma necessidade que está diante de você na sua casa. Eu não sei, mas existem pessoas preocupadas pelo dia de amanhã. Agora o que Jesus falou para mim e para você? Que não andeis, pois, inquietos. A inquietude traz insegurança, a inquietude traz transtorno, a inquietude nos tira, sabe, querido, da serenidade em Deus. Não andeis, pois, inquieto pelo dia de amanhã. Sabe, irmão, você não viveu amanhã ainda, amanhã é amanhã. Eu preciso crer e saber que amanhã o Senhor proverá, amanhã o Senhor abrirá a porta, amanhã o milagre vai acontecer, porque eu vivo na presença de Deus. Aleluias. Abraão estava levando Isaac para o altar no Monte Moriá, irmão. Ele ia sacrificar o seu filho a Deus. Deus pediu para ele. Nem Sara sabia. Estava só entre Abraão e Deus. Abraão, dá o seu filho para mim, apresenta ele em um holocausto no monte. Abraão
A Bíblia diz que Abraão prepara os seus servos, ele vai lá, pega os jumentos, pega Isaac e vão em direção ao monte 3 dias. E quando eles se aproximam do monte, Abraão diz para os servos: olha, ficai aqui que eu vou subir com o moço adorar e depois eu volto. E quando Abraão vai com Isaac subindo o monte, Isaac disse: pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá, mal sabendo Isaac que ele seria o sacrifício. Subiram no monte. Isaac ajuda Abraão a preparar o altar. Eles preparam o altar, colocam as pedras, colocam a lenha, colocam tudo bonitinho, arrumadinho. E nada do cordeiro, irmão. Nada do carneirinho, não tinha ninguém, só estava Abraão e Isaac. Então Abraão pega o seu filho, amarra e coloca sobre o altar. Isaac estava consciente que ele seria o sacrifício. Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho. E ele ia matar o seu filho para Deus. Quando ele levanta o cutelo para imolar Isaac, a voz do céu grita: Abraão, não faças tal, porque eu sei que agora temes a Deus. Abraão disse: Deus proverá. Eu não tenho cordeiro nenhum aqui agora, mas eu sei que em algum momento Deus proverá, porque eu caminho com Deus. Quem abre a porta para a minha vida é Deus. Quem provê na minha vida é Deus. Quem faz o sinal e a obra na minha vida é Deus. Por isso, no dia de amanhã, irmão, irmã, Deus proverá. Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis inquietos, pois, pelo dia de amanhã. Deixa o dia de amanhã para o Senhor. Amanhã é dele, semana que vem é dele, mês que vem é dele. Você está nas mãos de Deus. Aleluias. Mas nós queremos viver amanhã, irmão. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos loucos, porque nós queremos viver amanhã, decidir, resolver e fazer. Por isso que nós nos frustramos. Jesus deixou uma lição muito clara contra a ansiedade, contra as crises na alma, para que eu e você vivêssemos na serenidade da sua presença. Em tudo isso, Deus está nos ensinando a não sermos ansiosos e nem desesperados, porque Ele está no controle. Muitas vezes nós queremos tomar atitude e fazer as coisas do nosso jeito, colocar a nossa mão, agir do nosso jeito. E muitas vezes quando fazemos isso, somos prejudicados, porque nós fizemos do nosso jeito e não deixamos Deus fazer do jeito dele. Que nós somos impacientes, inquietos, agoniados, ansiosos, e não permitimos Deus trabalhar, não permitimos o Senhor mover o seu braço naquela circunstância. Que nós queríamos fazer logo, agilizar logo, abrir a porta logo. Se a porta não abrir, meto o pé para ela abrir, mas que ela vai abrir, ela vai. Irmão, ouça o Espírito de Deus nessa noite. Ouça o Espírito de Deus. Jesus disse em uma carta do Apocalipse: todas elas servem para mim e para você. Todas elas são cartas às igrejas. Jesus disse: eis que pus diante de vós uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ninguém a pode fechar. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Há uma porta aberta diante de mim e de você. Aleluias. Sabe qual é essa porta, amado? Está em João 10, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entram por mim entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Aleluias. Por qual porta nós estamos entrando? Por qual porta nós estamos entrando? Se nós estamos entrando pela porta que é Jesus, então do outro lado nós encontraremos abundância, nós encontraremos uns verdes, nós encontraremos a saúde, a vitória, a bênção, a prosperidade, pois nós estamos entrando pela porta verdadeira. Quantas portas se apresentam no dia a dia? Quantas portas? Portas no plural. A Bíblia fala de uma porta. Eis que tenho posto diante de ti uma porta. Não é duas nem três, é uma. E quando nós entramos por essa porta, nós somos bem-aventurados. Percebe que em todas as circunstâncias a Bíblia fala de uma porta, de um caminho, de uma porta apertada, de um caminho estreito. Esse caminho e essa porta que leva à salvação.
Não só a salvação da nossa alma para a eternidade, mas como a salvação na nossa vida diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias da vida, diante das adversidades da vida, eu preciso crer e esperar no Senhor. Semana passada, domingo passado, Deus falou conosco fortissimamente aqui sobre esperar em Deus. Sabe, nesses dias Deus tem falado conosco de maneira muito forte sobre esperar no Senhor, esperar no agir de Deus. O Salmo 42, Davi está orando a Deus. Davi passou por muitos intempéries na sua vida, depois que ele foi ungido a rei por Samuel, ainda na adolescência, até assumir o trono de Israel. Davi passou por grandes enfrentamentos, foi perseguido pelo rei Saul de forma muito severa, irmão. Escapou da morte várias vezes. Davi, diante da sua máxima adversidade, sabia, diante do rei dos filisteus, do rei Aquis, ele se fez de doido, ele babou na ombreira, na porta, ele babou no portal da porta do palácio do rei, ele se fez de louco, literalmente, para não ser morto naquele dia. Mas em nenhum momento ele negava a Deus. O Salmo 42, quando você lê, você vai ver Davi falando consigo mesmo. Ele está falando com a sua alma. Quem aqui já falou consigo mesmo? Levanta a mão, se você já conversou com você mesmo. Irmão, pode falar a verdade, você já conversou com você mesmo, que eu sei. Todo mundo já conversou consigo mesmo. Todo mundo já conversou. O Salmo 42, se você ler, é Davi falando com ele. Davi está falando com a alma dele. Ele está dizendo assim: ó alma, porque estás abatida dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na sua face. Davi está diante de um conflito muito grande, e a sua alma está aflita. E ele dizia que as suas lágrimas caíam, e as suas lágrimas diziam para ele: onde está o teu Deus? As suas lágrimas retratam o seu sofrimento, retratam a sua angústia, retratam a sua tristeza, a sua luta, a sua perseguição. As suas lágrimas retratam o sofrimento que ele estava vivendo. E as suas lágrimas diziam, quando elas rolavam pelo seu rosto, elas diziam: onde é que está o teu Deus? E agora, nessa situação, onde é que está o teu Deus? A pergunta é para hoje. A pergunta é para agora: onde é que está o teu Deus? Aí as pessoas que estavam ao redor perguntavam: aí Davi, e agora? Onde é que está o teu Deus? Onde você não serve a Deus? E agora, nessa circunstância, cadê o teu Deus? Davi respondia não só para a sua alma, mas como ele respondia para todos, que ele esperava no Senhor, que ele aguardava no Senhor, que ele ainda o louvaria diante da sua face. O Salmo 40, Davi vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No Salmo 70 ele orava dizendo: Senhor, apressa-te em me dar vitória, Deus, apressa-te a me abençoar, apressa-te a me dar vitória. Mas no Salmo 40 ele dizia: Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, eu tive paciência, e o Senhor se inclinou para mim, ele olhou para mim, e ele respondeu o meu clamor. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Muitos olharão, aleluias, e glorificarão o nome do Senhor, porque eu esperei e Deus honrou a minha fé. Aleluias. Assim Deus quer fazer comigo e com você, querido. Ele quer honrar a nossa fé. Em quem nós estamos esperando? A nossa preocupação está pelo dia de amanhã. Aí tem mais uma coisa que Jesus disse assim, Mateus 6,33. Jesus disse: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça de Deus, do reino, da obra de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que Jesus está falando que vai ser acrescentado? A comida, a bebida, a roupa. E ele vai fazer uma comparação assim: olha para as aves do céu, olha para as aves do céu, para os passarinhos, para as pombinhas, para os pardais. Eles não trabalham, irmão. Você já viu um pardalzinho trabalhando? Já viu a pombinha trabalhando? Olha para o lírio do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, riquíssimo, se vestiu como qualquer deles.
Aí ele diz assim: pois assim como Deus veste a erva do campo, é Deus que veste. É Deus que veste o lírio. É Deus que veste a rosa. É Deus que veste. É Deus que faz. Pois assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, elas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Esse é o conselho do mestre, irmão. Esse é o conselho de Deus. Esse é o conselho de Jesus para as nossas vidas. Agora eu quero meditar naquilo que nós lemos em Romanos capítulo 8. Que preciosidade essa palavra de Deus para as nossas vidas. Romanos 8, o versículo 18. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, ou para nós, será revelada. Preste atenção nisso aqui, irmão. Paulo vivia no centro da vontade de Deus, o apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Romanos, e uma das coisas que ele vai dizer é isso: irmão, para mim, eu tenho por certo. Eu não estou falando de outra pessoa, não, estou falando de mim. Posso estar falando de irmãos de Roma, igreja que está em Roma, irmãos, para mim, eu tenho por certo uma convicção, uma certeza, que as aflições deste tempo presente, de hoje, as aflições de hoje, as lutas de hoje, as provas de hoje, as aflições. No mundo, Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Paulo disse: para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, ou por nós, será revelada. Percebe que ele fala das aflições da terra, da vida cotidiana, e ele envolve o céu. Ele diz: para mim as aflições daqui, do dia a dia, do cotidiano, elas não se comparam com a glória que vai ser revelada para mim. Nada do que eu passo na terra vai se comparar com aquilo que eu vou viver no céu. Nada com o que eu passo aqui nesse mundo vai se comparar com aquilo que eu viverei na glória em Deus, ou com a glória que será revelada na minha vida, no meu espírito, quando eu estiver diante dele. Nada pode se comparar a essa grandeza. Para mim, eu tenho essa certeza, que essas aflições não podem se comparar com a glória que será revelada. Irmão, isso é consolo. Porque o mesmo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus está reservando para aqueles que o amam. Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, o seu coração não sondou, são as coisas que Deus está reservando para mim e para você na eternidade. Sabe, querido, quando nós olhamos para as aflições da terra, nós também precisamos olhar para o céu. Porque quando nós olhamos para o céu, as aflições se tornam minúsculas. O problema é quando nós olhamos para as aflições e esquecemos da eternidade toda que nós temos pela frente diante de Deus. O problema é quando eu e você olhamos para as aflições e vivemos na ansiedade da vida todos os dias. Quando nós vivemos na inquietude da vida todos os dias e esquecemos de olhar para o céu, de olhar para a glória, de olhar para Deus. A Bíblia não diz, então, em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Eu e você olhamos para Jesus, irmão. Não olhamos para a luta, não olhamos para a prova, não olhamos para a enfermidade e nem para a dor. Nós olhamos para o Cordeiro de Deus. Aleluias!
Porque enquanto estivermos olhando para Deus, irmão, o gigante fica pequenininho, a prova fica pequenininha, a luta fica pequenininha, a dor fica pequenininha, a enfermidade vai embora, os conflitos vão embora, porque nós estamos olhando para o céu. Aleluias. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Eu olho para o alto, eu ando de cabeça erguida, porque quem me sustenta é Deus. Eu estou nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor. Aleluias. E eu quero terminar aqui com as perguntas. E as perguntas, irmão, essas perguntas aqui é para mim e para você nessa noite. Romanos 8:31. Acompanha comigo. Essa pergunta é para você, tá? Deus está perguntando para você nessa noite. Versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, não existe no céu, não existe no inferno, não existe na terra ninguém que possa ser contra eu e contra você, porque Deus é por nós. Não existe no inferno, não existe na terra e nem mesmo nas regiões celestiais. Não existe demônio, Satanás, homem, circunstância, problema, ninguém que possa ser contra nós, porque Deus é por nós. Aleluias. Por isso ele faz uma pergunta: que diremos, pois, a essas coisas, a estas circunstâncias, a esses problemas, a essas dúvidas, enfermidades e dores? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A enfermidade? Quem? Se Deus é por nós, quem? A perseguição? Quem? Se Deus é por nós, quem? O diabo? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra mim e você, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Aleluias. Sabe por quê? Por que Paulo está perguntando isso? Que ele vai dizer: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus entregou o seu filho para morrer por mim e por você, irmão. O sangue de Jesus vertido na cruz, a sua carne rasgada, nos trouxe perdão, justificação, salvação, purificação. Não há mais condenação, não há mais inimigo, não há mais ninguém que possa se opor diante de mim e de você, porque Deus é conosco. Aleluias. Continua as perguntas. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Irmão, se Deus justifica uma pessoa, quem pode acusá-la? Se Deus justifica um homem, uma mulher na terra, quem pode acusá-lo? Quem pode apontar o dedo e acusá-lo? Se ele ou ela foi justificado por Deus. Agora deixa eu te falar para você, justificação. Muitos cristãos não sabem o que é a justificação. Eu e você somos injustos, somos pecadores por natureza. A nossa natureza pecaminosa não herda o céu. Ninguém aqui de nós aqui podemos entrar no céu por nós mesmos. As nossas justiças, elas são como trapos de imundícia. Sabe o trapo de imundícia? Eu vou te lembrar, os trapos de imundícia é aqueles trapos, aquelas faixas que eram enroladas no leproso. Então o sacerdote também tinha um papel de médico na época, ele enrolava os leprosos com as faixas. Passava também remédios, eles curavam também daqueles leprosos. Ao término de uma semana arrancava aquelas faixas, irmão. Aquelas faixas, depois de uma semana enrolada no leproso, estava linda, irmão, cheia de pus, de carne morta, sangue, tudo que você puder imaginar. Aquelas faixas estavam podres. Aí você olha para a Bíblia, e a Bíblia diz, Isaías, o profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia.
são como essas faixas que foram tiradas dos leprosos. Essas são as nossas justiças. Então nós não podemos entrar no céu com essa justiça. Mas a Bíblia diz que Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, a sua carne é rasgada. E quando nós vamos a Jesus, Ele nos justifica. Pela fé nós temos entrado a esta graça e somos salvos. Somos justificados pelo Cordeiro de Deus. Jesus, através do seu sangue, purifica os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, e somos achados justos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, por causa da salvação em Cristo. Então nós conseguimos entrar no céu. Aleluias! Irmão, que maravilhoso. Por isso que eu e você temos que estar com Jesus, porque quem está sem Jesus nunca vai entrar na eternidade junto com Deus. Aí Paulo vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus em Cristo que os justifica. Eu e você somos justos por Jesus. Então ninguém pode nos acusar, nem mesmo o diabo, porque ele foi vencido na cruz pelo Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos justifica diante de Deus. Nós podemos entrar diante do Santo dos Santos para adorar o Senhor. Aleluias! Hebreus 10:19 diz que nós temos ousadia para entrar diante do Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e pelo véu, ou seja, o seu corpo que foi rasgado na cruz, para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós entramos diante de Deus através do sangue do Cordeiro, fomos justificados, ninguém pode mais nos acusar. Quando o diabo vir acusar você, irmão, quando algum homem, alguma mulher vier da parte do inimigo acusar você diz: não, eu já sou justificado, Jesus já perdoou os meus pecados, eu já fui salvo, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus me fez justo na sua presença, porque eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Aleluias. Mais pergunta. 34, quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, nesse momento agora, Jesus está intercedendo por mim e por você diante de Deus. Agora, irmão, em tempo real. Agora Jesus está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Quem nos condenará? Ninguém. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está fazendo a mediação, a intercessão, está entre nós e Deus. Ele está lá dizendo: Pai, o meu filho, Pai, a minha filha, olha o meu servo, a minha serva, está lá intercedendo, guardando, cuidando, abençoando, abrindo a porta, movendo o seu braço a nosso respeito. Aleluias. Por isso Paulo está fazendo a pergunta nessa noite: quem os condenará? Porque foi Jesus quem morreu e ressuscitou. Ninguém pode nos condenar, irmão, porque Jesus já condenou o inferno e a morte, e o próprio diabo já foram condenados pelo Cordeiro de Deus, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, venceu o inferno. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Irmão, Jesus tem poder sobre a morte e sobre o inferno. As chaves, fala de autoridade. Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Sabe por quê? Jesus morreu e ressuscitou. O corpo físico dele morreu. E por que o corpo de Jesus morreu? Por minha causa e por sua causa. Mas por quê, pastor? Por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. O meu pecado e o seu pecado matou Jesus na cruz. Foi o romano que matou Jesus, não, irmão. Não foi os judeus, não se engane. Fomos nós, os nossos pecados, que o cravaram na cruz. E tem mais, Jesus disse: eu dou a minha vida e volta a tomá-la de volta. Ninguém a toma de mim. Jesus morre, paga a nossa conta, a nossa dívida, zera toda a dívida, não fica nada pendente. E ressuscita ao terceiro dia e não morre mais, porque ele venceu a morte.
A morte morreu, irmão. A morte está vencida. A morte não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. Pastor, mas nós vamos morrer um dia? Vamos morrer, irmão. A gente vai morrer porque nós somos pecadores ainda. Mas o dia que nós morrermos e ressuscitarmos, nunca mais nós morreremos. Porque a morte foi abolida, Jesus a matou na cruz. Jesus a matou aquele dia na cruz do Calvário. Ela já morreu, irmão. Ela já morreu. Aí, junto com a morte, Jesus venceu também o inferno. Venceu o príncipe das trevas e tomou a chave. A chave é a autoridade sobre o mundo dos mortos. Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A ele foi dado um nome que é sobre todo nome, o nome diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem gente que não confessa o nome de Jesus, tem gente que não se dobra diante de Jesus, mas um dia na eternidade, querendo ele ou ela ou não, eles vão se dobrar diante dele, e a sua língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o próprio demônio vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Jesus venceu todas as coisas, por isso que não há mais condenação. Ninguém pode nos condenar, porque ele mesmo ressuscitou e nos libertou de toda a condenação. Continua as perguntas, versículo 35. Preste atenção, Deus está falando com você, irmão. Preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora vai ficar bom, hein? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que nos separará do amor de Cristo? A enfermidade? Paulo vai falar algumas coisas. Ele fala assim, olha, a tribulação, irmão. Ele está falando daquilo que ele estava vivendo, que ele vivia na tribulação. Ele falava assim, irmão, a angústia nos separará. E as perseguições, porque Paulo era perseguido constantemente. Aí ele falava assim, irmão, a fome, porque ele passava fome nas viagens missionárias, frio, perigo, a nudez. Ele vai dizer a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou até mesmo a espada. Porque naquela época não tinha revólver, irmão, não tinha as bombas, naquela época era fio da espada. Quando ele se via diante do fio da espada, diante da morte, o que nos separará do amor de Cristo? E aqui, irmão, eu não posso deixar de falar isso. Para muitos cristãos, uma prova pequenininha separa ele de Cristo. Uma enfermidade separa ele do amor de Cristo. Uma dor separa ele ou ela do amor de Cristo. Se essas coisas que acontecem em nossas vidas, elas deveriam nos trazer mais para perto de Deus, elas nos levam para longe de Deus. E ele está perguntando, o que nos separará do amor de Cristo? Aí você pode responder mais coisas, irmão. A contenda entre a família, entre a sua família, ou a sua grande atividade que rouba você de Deus, o trabalho, o orgulho, a soberba, talvez a escassez, a fome, a dificuldade em casa, a falta de comida, de alimento, nos separa do amor de Cristo. Nós estamos falando do amor de Cristo, irmão, porque as necessidades são temporais, elas passam. Ora nós temos, ora nós não temos. Não se engane, querido. Agora ele faz essa pergunta, o que nos separará do amor de Cristo? O que tem nos separado do amor de Cristo? Olha para você nessa noite. O que tem separado você do amor de Cristo? Pecado? Eu não sei. Mas é uma pergunta muito abrangente. Ele dá algumas respostas aqui. E nós podemos falar mais coisas a esse respeito. E ele termina dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as dores, vamos acrescentar as dores, enfermidades, lutas, a correria do dia a dia, o orgulho, o ego, sabe, as coisas que rodeiam a nossa casa, a nossa família, os problemas, dificuldades, as angústias, perseguições, as aflições da vida. Aí ele vai dizer assim, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro.
Agora, ele diz assim: mas em todas estas coisas, está falando sobre as coisas que ele acabou de dizer, as coisas que acabou de relatar. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, irmãos, isso aqui é evangelho, irmão. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores diante da tribulação, diante da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada, da enfermidade, da dor, da angústia, da prova, seja lá do que for. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias! Em todas essas coisas, mas em todas essas coisas. Já viu falar por aí que crente não pode ficar doente? Não, se você está doente, Deus não é com você. Isso é uma mentira. Não, se está passando dificuldade financeira, é porque Deus não é com você. Isso é uma mentira. A não ser que você esteja no pecado, irmão. Fora da presença de Deus, é diferente. Mas se a sua vida está em Deus, e se você está perseverando no Senhor, e se você está tendo dificuldade em áreas da sua vida, não significa, querido, que Deus não é com você. Não significa que Deus não é com você. Não é porque você está doente e porque você não foi curado ainda que Deus não é com você. Porque hoje se prega assim, não, se você está assim é porque Deus não está na sua vida. Isso é um engodo, é uma mentira. Porque Ele está dizendo que mesmo diante de todas essas coisas, angústia, irmão, angústia é terrível. Paulo está falando diante da angústia, da perseguição, diante do perigo de morrer, de morte. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Sabe por quê, irmão? Preste atenção aqui, querido. Eu e você não vivemos um evangelho para nós. O evangelho da Bíblia não é meu e não é seu. O evangelho da Bíblia é de Jesus. Eu não vivo o evangelho para mim. Você não vive o evangelho para você. Nós vivemos o evangelho para Deus. A Bíblia diz assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Já estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É o evangelho para Ele, o evangelho para a glória dEle. Quando eu vivo dessa maneira, querido, quando eu busco o reino em primeiro lugar, todas as coisas, Ele disse todas as coisas. Ele não disse uma coisa, Ele disse todas as coisas nos serão acrescentadas. Nas nossas necessidades, nas nossas vontades até, quando elas concordarem com a vontade de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Versículo 38 e 39. Porque estou certo, olha a certeza na alma, olha a certeza, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai dizer assim: nada que faz parte da circunstância da vida, nada, nem a morte, nem a vida. Aí ele vai falar do mundo espiritual, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, o que vai vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há mais condenação. Não há, querido, não há. Só tem uma pessoa que pode separar você do amor de Jesus: você mesmo. Mais ninguém.
Ah, pastor, mas a enfermidade está aí, essa luta, essa dificuldade, essa prova. Parece que eu não saio dessa prova, dessa dor. Irmão, irmã, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Se Deus falasse para mim falar para você que Ele vai curar hoje, eu falaria. Mas deixa Deus trabalhar. Amém? Deixa Deus trabalhar. É Deus que está no controle. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Essa é a nossa bênção na presença de Deus. Amém? E eu quero nesse momento, querido, fazer uma oração com você, mediante o que nós ouvimos na palavra de Deus. Nessa oração, eu quero que você fale com Deus no seu particular, aí no seu lugar. Ou se você quiser vir à frente, você tenha liberdade nessa noite. Nessa oração você vai entregar a sua vida ao Senhor. Nessa oração você vai confessar os seus pecados, vai confessar as suas necessidades, seja na sua alma, seja na sua própria vida, diante do Senhor. E diante daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, o Senhor está no controle das nossas vidas. Deus não se esqueceu de mim e de você. Deus continua no controle. Muitas vezes nós que esquecemos, nós que afastamos, nós que viramos as costas, mas o Senhor nunca jamais vira as costas para os seus filhos. Deus sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé mesmo, fique à vontade. Mas eu quero que você fale com Deus no seu particular. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui uma vez mais, Senhor, colocando as nossas vidas diante do Teu altar, colocando os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, Senhor, esta igreja, a vida dos nossos filhos espirituais, a vida, Pai, das crianças, dos casais, de cada homem, cada mulher, cada família constituída. Nós estamos colocando, ó Pai, a nossa casa diante da Tua presença, pois nós reconhecemos o Teu grande amor, Senhor. Nós conhecemos e reconhecemos a Tua grandeza, que tem nos tocado, Senhor, de maneira abundante. Nós reconhecemos o santo evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, do perdão dos pecados, o evangelho da vida eterna, o evangelho poderoso e vivo que transforma a nossa vida de glória em glória, o evangelho do qual rasgou o véu e abriu a porta para que pudéssemos entrar diante do Santo dos Santos, estarmos diante do Pai nessa noite. Senhor, nessa noite, olha para os nossos corações, olha para o coração do Teu filho, da Tua filha, visita cada um no profundo, Senhor. Perdoa os pecados nessa noite, perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, as nossas faltas, nas nossas palavras, Senhor, nas nossas ações, no olhar, no ouvir, no sentir, no pensar, no julgar, quando falamos indevidamente, quando julgamos indevidamente. Senhor, seja de qual maneira foi, quando transgredimos, ó Pai, quando entristecemos o Espírito Santo, quando confrontamos a Tua santidade, Pai, perdoa-nos. Reconhecemos que somos fracos, que somos falhos, que somos necessitados de Ti, do Teu grande amor, da Tua grandeza sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que não há mais condenação, que nós somos justificados, santificados pelo Teu amor. A Tua palavra diz, ó Pai, que não há mais condenação, que não há mais acusação, porque Jesus morreu e ressuscitou e nos lavou com o Seu sangue. Por isso, nessa noite, Cordeiro de Deus, banha-nos com Teu amor, banha-nos com a Tua unção e com Teu perdão. Santifica a Tua igreja, santifica as nossas casas, as nossas famílias, os casamentos, os lares, os jovens, as crianças. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos, nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, que a presença do Espírito Santo possa gerar em nosso espírito a cada dia um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro em nossa alma, para que possamos viver um avivamento extraordinário do céu, como filhos de Deus, como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, como uma igreja pujante e verdadeira, que vive o santo evangelho de Cristo. Nessa noite, lava-nos, purifica-nos e seremos purificados. Santifica-nos, Pai, e seremos santificados, Deus. Perdoa-nos e seremos perdoados. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida de cada um de nós nessa noite. Cobre-nos, ó Deus, com a Tua destra e opera em nós e por nós a Tua vontade.
Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.